A deputada estadual professora Bebel esteve na tarde de sexta-feira, dia 13 de janeiro, em Piracicaba, protocolando um documento junto ao Ministério Público, um pedido para que a Prefeitura suspenda o processo de terceirização das UPAs Vila Sônia e Vila Cristina. Assinaram esse mesmo documento a vereadora Raide Almeida e Mário Paixão. A nossa equipe de reportagem acompanhou o momento exato em que eles protocolaram o documento. O repórter Danilo Teles conversou com eles. Falamos também com o advogado Tiago, que é responsável pela elaboração do documento. Estamos aqui no Ministério Público em Piracicaba. Eu falo agora com a deputada estadual, a professora Bebel, onde ela está neste momento aqui protocolando no Ministério Público uma representação contra o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, para que o processo de terceirização das UPAs Vila Sônia e Vila Cristina seja suspenso imediatamente. Professora, muito boa tarde para você. Sexta-feira, né, a senhora com trabalho em São Paulo e também aqui em Piracicaba. Conta pra gente a importância, então, de protocolar no Ministério Público essa representação para que o prefeito pare imediatamente com a terceirização da UPA Vila Sônia e também a UPA Vila Cristina. Uma vez que nós tivemos aí um processo com a OSS do Piracicamirim, parece que não deu muito certo também, né? Eu acredito que esse modelo de terceirização, aliás, a terceirização e a privatização do serviço público, sobretudo saúde, educação, habitação, né? Os serviços que forem sendo tocados de forma privatizada ou terceirizada, que é uma forma de privatização, eu acho que vai na contramão de tudo que a gente já acompanhou em termos de organizações sociais. Veja bem, nós acompanhamos todo o processo de pandemia. Nós temos um governador preso lá no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, exatamente porque as organizações sociais fizeram lá, né, a farra do boi com o dinheiro público. A mesma coisa pode acontecer aqui em Piracicaba, porque falta transparência. O método foi autoritário, né? Eu acho que o pedido nosso na segunda-feira, quando nós estivemos lá na prefeitura, foi exatamente para que ouvissem primeiro, né, a comunidade da Vila Sônia, Vila Cristina, e, ao mesmo tempo, fizessem uma apuração, né, daquilo que é necessário. E quando você faz um contrato de terceirização, você limita a tantos atendimentos, a tantos números de funcionários. Então, isso acaba fazendo com que a população perca, na verdade, aquilo que é o direito dela de fiscalizar enquanto pagantes de impostos, né? E a transparência também. Vai ter ausência de transparência. Então, nós estamos protocolando na esperança de que o Ministério Público apure o que já foi feito em termos de serviço público nessas duas UPAs. E, ao mesmo tempo, que o contrato está se propondo, né, a fazer. E, ao mesmo tempo, apure o processo, né? Quais foram as razões que levaram o senhor prefeito municipal a caminhar, né, nessa perspectiva de terceirização, posto que, em termos de governo do Brasil, nós estamos inaugurando um novo governo que está dizendo o seguinte: nós vamos acabar com o teto do gasto no que diz respeito à saúde, educação, moradia, vamos mandar dinheiro, né, para todos os estados e municípios, o que, na minha opinião, não tem nenhuma relação, né, e isso necessitaria um pouco de cuidado mesmo com relação à gestão dos bens públicos. Professora Bebel, a partir daqui, então, o protocolo será feito e a senhora vai acompanhar, então, agora quais serão os próximos passos junto ao Ministério Público. Então, a senhora vai estar atenta em relação a essa terceirização das UPAs em Piracicaba. Sim, eu tenho aqui o doutor Tiago Berocco, né? Ele é o advogado. Ele, inclusive, nós temos uma relação, né, também sindical. Ele é do advogado, aliás, advogado de sindicatos metalúrgicos, e tem um conhecimento da área, né? Então, através dele, nós também vamos querer protocolar uma visita, né? Marcar uma visita com
tanto o titular da pasta, se for possível, né, da promotoria, que é o promotor que está em férias, ou a própria doutora Sandra. Bom, agora vamos falar com a vereadora, a Raide Almeida, a vereadora de Piracicaba, onde também ela está aqui no Ministério Público em Piracicaba, protocolando esse pedido, né, para que suspenda imediatamente a terceirização das UPAs Vila Sônia e também Vila Cristina. A Rai acompanhou também, né, a OSS que teve na UPA Piracicamirim, não foi um bom êxito, parece, para a cidade, né, Rai? Então você está neste momento aqui protocolando também em conjunto com a deputada Bebel, com o Mário Paixão, e também já tem feito acompanhamento anterior, até mesmo quando aconteceu lá aquele problema com a SS na UPA do Piracicamirim, que ela veio justamente em 2020 na Covid-19, né? Então, Rai, muito boa tarde para você, obrigado por falar conosco. Quero que você, então, agora também comente sobre todo esse movimento que vocês estão fazendo aqui no Ministério Público em Piracicaba. Bem-vinda. Obrigada, primeiramente, Danilo, né, por estarmos aqui falando com a população sobre essa questão da terceirização de uma parte da saúde, né, são 2 unidades de atendimento emergencial, que são as UPAs da Vila Cristina e da Vila Sônia, e também cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, como bem você disse, nós já tivemos um péssimo experiência com a OSS, que foi lá na UPA do Piracicamirim, em 2021, foi a primeira terceirização que foi feita pelo senhor prefeito para que tivesse essa organização da saúde, a OSS, para fazer um atendimento específico aos casos de pandemia. Essa gestão, né? Nessa gestão do Luciano, que foi em 2021. Nós nos posicionamos contrariamente àquela ação do governo de contratar aquela OS, porque ele desmontou a tenda que estava montada pelo governo anterior, ele desmontou, construiu um hospital emergencial a um custo altíssimo e, por fim, esta OS saiu de Piracicaba sob a denúncia de má gestão, má versação dos recursos públicos e está aí em processo de apuração pela Polícia Federal. E agora o senhor prefeito, né, por meio do seu secretário da Saúde, apresentou um chamamento público para terceirizar essas 2 UPAs em razão da ausência de médicos que nós estamos no município. Essa discussão tem se dado no âmbito interno da Câmara, tem permeado a pauta da Câmara Municipal, pelo conjunto dos vereadores, a ausência de médico e como resolver essa questão do médico. E o senhor prefeito apresentou 2 propostas. Inicialmente, foi apresentada a proposta de um convênio com o Cismetro, que nós participamos, teve inclusive uma discussão, teve uma audiência chamada pelo Conselho da Saúde, nós nos posicionamos contrariamente, mas o senhor prefeito, o Conselho Municipal aprovou a realização dessa parceria, mas o prefeito não apresentou o plano de ação que deveria ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, né, porque ele precisava apresentar um projeto na Câmara, quais eram os serviços que seriam prestados por essa parceria. E aí, ato contínuo, o Conselho da Saúde, segundo as informações, infelizmente não deu para participar dessa reunião do Conselho, aprovou a terceirização via Organização Social de Saúde. E aí o chamamento foi aberto agora no dia 10 de janeiro. Então, segunda-feira, abriu-se esse chamamento, aliás, terça-feira, abriu-se esse chamamento, então, portanto, já está no processo de contratação
dessa OS, que foi a vencedora aí nesse chamamento. O que nós questionamos, Danilo, é importante que a população saiba, tem, de fato, uma ausência de médico, mas a ausência de médico, o problema de médico não está nas UPAs. O problema dos médicos está nas unidades básicas de saúde. As UPAs, tem problemas nas UPAs? Tem, mas não são os problemas que tem que a gente fala da rede de saúde primária. É aí que está o calcanhar de Aquiles, aí, pelo menos popularmente dizendo. E as UPAs que estão sendo terceirizadas também não é só a contratação de médico, é toda a estrutura. Essa organização social vai fazer a gestão dessas duas UPAs, do serviço de faxina, a segurança, aos médicos, exames laboratoriais, medicações, ultrassom, raio-x. Então, assim, ele vai fazer, na verdade, essa OS vai fazer a gestão completa dessas duas unidades. E esses servidores que trabalham nessas UPAs vão para outras unidades. E nós estamos criticando, porque não há necessidade de você fazer a substituição de todos os servidores que estão nessas UPAs. Se tem um problema de médico, então são os médicos que vão ser contratados para resolver o problema. E, infelizmente, não é isso que está colocado nessa OS. E eu acho que um outro fator também que acho que é importante dizer, nessas UPAs tem aproximadamente um atendimento de 600 pessoas dia. E o contrato, o edital, ele prevê um atendimento até de 500 pessoas. Já começa com um problema o próprio edital. Se tem uma média de 600 atendimentos dia, para que não tenha nenhum problema de aditamento contratual já imediato, você poderia trabalhar, por exemplo, com atendimento de 700, 800, 1.000 pessoas, mas já é um número menor daquilo que é atendido diariamente. Então, a gente tem feito esse questionamento, tem essa representação que está sendo feita, que nós esperamos, que o senhor promotor público possa fazer a análise desse contrato, desse edital, e possa adotar as medidas, porque a terceirização da saúde não é a solução. Nós precisamos fortalecer o SUS, porque o SUS é o que tem dado, de fato, atendimento às pessoas com qualidade. E exemplo é o que se deu, por exemplo, na pandemia. Se não fosse o SUS, nós teríamos um número muito maior de mortes de pessoas em razão da pandemia. Então, esses são os nossos questionamentos iniciais. Bom, quero agradecer aqui a Raide Almeida, quero também avisá-la, Rai, que nós iremos acompanhar todo esse processo e, caso tenha novidade, você acionando a equipe de jornalismo da Metropolitana para a gente estar acompanhando bem de pertinho, então, toda essa movimentação que vocês estão fazendo em relação à terceirização aqui em Piracicaba. E eu acho que é importante isso, os meios de comunicação acompanhar, dar publicidade, porque a população não está sabendo que está sendo terceirizada essas duas UPAs. E, inclusive, é importante dizer que o Conselho da Saúde, que é o órgão que representa a sociedade, é o conselho, o presidente foi, inclusive, enaltecido pelo secretário da Saúde pela aprovação dessa terceirização e, inclusive, dando como tivesse sido um processo transparente, da contratação do chamamento e da UES. E não foi. Não teve um chamamento por parte do serviço público, do senhor secretário, e nem do Conselho Municipal da Saúde, para fazer essa discussão com com a população, para discutir esse problema da saúde e também as medidas que poderiam ser mitigados esses problemas.
E vamos agora pegar também a palavra do Dr. Tiago Berocco, que está representando a Raide Almeida, a professora Bebel e também o Mário Paixão, no que se refere a essa representação contra o prefeito de Piracicaba, o Luciano Almeida, né? Eles são contrários, à terceirização da UPA Vila Sônia e também da UPA Vila Cristina. Doutor Tiago, seja bem-vindo, muito obrigado, o senhor é advogado, o senhor está então advogando, né, para os três, no que se refere a essa peça, para que a promotoria investigue isso, o caso, e se for o caso também, até que pare esse processo de terceirização. Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, exatamente, né? Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, houve uma mobilização por parte da população, né? A maioria deles estão aqui, inclusive, e houve essa iniciativa, então, por parte do Mário, da vereadora Rai e da deputada Bebel, em fazer uma representação junto ao Ministério Público. Por que uma representação junto ao Ministério Público? Porque a terceirização, a gestão das UPAs, realizada por um ente privado, tende a precarizar o serviço público. E o objetivo é que o serviço público seja prestado à sociedade da melhor forma possível, né? Então, assim, o porquê dessa representação? Por conta do temor da precarização de um serviço extremamente essencial, que é a saúde. Então, nós acreditamos e gostaríamos muito que o Ministério Público tomasse as providências devidas e que, se possível, né, se isso for possível, que houvesse a suspensão desse processo de chamamento público para gestão das UPAs por meio de uma OS. Doutor Tiago, vamos então falar a parte mais técnica, a Rai também é advogada, né, o senhor aqui, mas no setor jurídico agora, quais são os próximos passos a partir do protocolo que vocês fizeram hoje aqui no Ministério Público em Piracicaba? Vai depender muito do que o Ministério Público vai entender, do que o procurador vai entender, o que nós estamos fazendo de pedido, né, para que o Ministério Público peça para o prefeito, para o chefe do Executivo, que ele entregue todo o procedimento aqui no Ministério Público, todo o procedimento do chamamento público, para que o Ministério Público possa avaliar se há ou não alguma irregularidade. Se houver alguma irregularidade, o Ministério Público pode, se ele entender que é devido, ingressar com o inquérito civil público, instaurar um inquérito civil público para apuração de algum fato irregular que esteja no chamamento público, como pode também, se o caso for, entrar com uma ação civil pública, né, para tentar fazer o cancelamento aí, se o Ministério Público entender que é o caso. Tiago, só para a gente encerrar com você então aqui, esse caso ele vai ser investigado aqui no caso, a promotoria entender que seja investigado, essa esfera ela fica local, ela pode chegar até mesmo de repente na esfera federal, nessas verbas que vêm para cá, no que se refere à saúde? Na verdade, não é uma investigação, né? Seria assim, um processo de acompanhamento, né? É um processo local, estadual, né? O Ministério Público Estadual é quem vai fazer o acompanhamento para ver se há alguma irregularidade, né? Como não houve verba aplicada, então não tem uma investigação como houve na OSS, que teve aqui a verba federal, que a Polícia Federal acabou investigando e tudo mais. É possível, aí depende da apuração que o Ministério Público vai fazer. Se o Ministério Público entender que tem que fazer uma apuração e ele encontrar alguma irregularidade, aí sim isso pode ter mais desdobramentos, né? Agora, é uma tendência hoje na sociedade que a gestão de serviços públicos de saúde por OS geralmente trazem grandes consequências maléficas para a sociedade. E há sempre inúmeras irregularidades, né? Não estou dizendo que há nesse caso, mas é uma tendência, né? País afora, há uma tendência de irregularidades sendo cometidas pelas organizações sociais. Essa é uma tendência, né? Por isso a nossa preocupação de estar aqui hoje realizando essa representação. Estou com o Mário Paixão, que também assina a peça, juntamente com a vereadora Raide Almeida e também a deputada estadual professora Bebel, no que se refere a um protocolo aqui no Ministério Público de Piracicaba, para que parem imediatamente essas ações, né, para uma terceirização das UPAs, Vila Sônia e também Vila Cristina. Mário Paixão, muito bem-vindo também aqui à Metropolitana, nós já conversamos com a professora Bebel, conversamos também com a vereadora Rai e agora com o Mário Paixão. E também ouvimos, né, o advogado doutor Tiago, que embasou para a gente juridicamente esse caso aí. Tá? Então, conta para a gente a importância, né, desse protocolo hoje aqui no Ministério Público de Piracicaba. Na verdade, tudo tem uma história. Nós começamos um processo de mobilização da sociedade
para ela ter conhecimento do que é que esse prefeito está fazendo em Piracicaba. E, para espanto de todos, Piracicaba não sabe que o prefeito Luciano Almeida está no processo de terceirização, não somente da saúde, mas no caso em especial hoje é a saúde do pronto-socorro do Vila Sônia e do pronto-socorro do Vila Cristina. E a partir de algumas reuniões que nós fizemos na comunidade, criamos uma comissão, que é essa comissão que embasou a entrega deste documento hoje. Porque nós não queremos a terceirização desta forma. Nós não queremos um processo em que se resolve nos gabinetes e coloca na boca das pessoas, na boca da população, e ela é obrigada a engolir sem saber o que está engolindo. Nós queremos que todo esse processo seja levado para a sociedade piracicabana, que nós possamos discutir, e a população, a partir daí, é que nós vamos entender e opinar se é ou não interessante a questão da terceirização. A princípio, tem se mostrado de uma forma negativa. Tá? Eu acho que alguns estados que hoje têm o processo de terceirização, e mesmo Piracicaba, que já teve uma primeira empresa que passou por esse processo e acabou sendo cancelada, eu acho que os exemplos não são bons para nós. Tá? E eu digo, como usuário do pronto-socorro, tá? Eu quero uma qualidade de atendimento. Queria uma qualidade e saber de quem eu posso cobrar. Hoje, nós temos a administração municipal, que por pior que seja, a gente consegue fazer a cobrança, tá? Por estar mais ou menos ou ruim. Amanhã nós não teremos essa oportunidade. Até porque a empresa que vencer, ela não vai fazer a gestão sozinha. Tá? Ela poderá contratar quantas empresas elas quiserem. E aí nós não sabemos a que qualidade desse serviço será feito. E daqui para frente, então, Mário Paixão, é acompanhar esse protocolo que vocês fizeram no Ministério Público, assim como os outros também comentaram, e esperar que a promotoria avance, então, agora nessas possíveis investigações, e até que chegue num ponto que, por enquanto, cesse essa possível terceirização dessas duas UPAs, por enquanto. Sem dúvida. Eu acho que todo esse caminhar que nós iniciamos, nós vamos precisar muito mesmo do trabalho da vereadora Rai, que ocupa a Câmara Municipal. Vamos precisar do trabalho da deputada Bebel, para que possamos, juntos, tentar resolver essa situação. Tá? Nós precisamos de ações políticas também. A população, mesmo ela reunida, nós precisamos ter essas ações para que acompanhem os processos, para que a gente, em algum outro momento, se precisar entrar com um novo requerimento, a gente poder entrar. Né? Então, acho que a participação dessas duas parlamentares será importante para nós. E nós continuaremos sempre no processo de discussão com a população, tanto é que agora, a semana que vem, o nosso projeto é estender para a cidade esse processo de discussão, levar ao conhecimento das pessoas o que é que o prefeito Luciano Almeida está querendo fazer. Então, nós vamos começar, já saímos do Vila Sônia, a semana que vem, provavelmente, nós teremos uma próxima reunião lá no Jaraguá, e o nosso objetivo é passar em todos os bairros, levando essa mensagem, discutindo com as pessoas e ampliando cada vez mais esta comissão, tá? Essa comissão de discussão, para que a gente esteja realmente com um alicerce extremamente sólido para podermos enfrentar todo esse poder político ao qual quer destruir a questão da saúde em Piracicaba. A Rádio Metropolitana entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba, que nos informou que a Secretaria de Saúde não foi notificada pelo Ministério Público sobre esse assunto. Também entramos em contato com o Conselho Municipal da Saúde, que, através do seu presidente, Sr. Milton Costa, se manifestou favorável à organização social de saúde por compreender que é uma solução para o problema atual de falta de médicos.